Olá, no SBT Realidade desta noite você vai entrar no misterioso mundo das investigações criminais. Vai ver como a tecnologia ajudou a desvendar uma morte em Brasília, as armas da ciência contra o crime, os vestígios deixados para trás pela quadrilha que executou o maior roubo a banco do país e como os americanos se divertem brincando de polícia e bandido. Boa noite. Existe um crime perfeito? Alguns especialistas dizem que não. Mas uma coisa é certa, aumentam os casos que aparentemente não tinham solução e que agora são resolvidos nos laboratórios, solucionados pelos detetives modernos, os peritos criminais. Gente que usa a ciência forense para decifrar os rastros deixados pelos criminosos. É o que o repórter Fábio Diamante vai mostrar no programa desta noite. E nós começamos contando um caso que teve uma reviravolta depois que peritos do Distrito Federal passaram dias examinando uma cena de crime. O sol brilhava forte naquela manhã do dia 14 de novembro de 2002. Um aposentado de 70 anos morava neste prédio de classe média alta no Distrito Federal. Sozinho em casa, o homem caminhou em direção à janela. E foi do terceiro andar que ele caiu. O corpo foi encontrado sobre um carro parado no estacionamento. A cena praticamente não deixava dúvidas. O homem havia se atirado para a morte. Saiu um primeiro laudo indicando que o que teria acontecido provavelmente era um suicídio. Para a família, uma surpresa. O aposentado não teria motivos para se matar. Inconformados, os parentes pediram então um segundo laudo para os peritos criminais. Teve início uma nova investigação. Foram feitas filmagens do local, do apartamento, pela manhã, tarde, noite, durante vários dias. E a partir daí pôde-se vislumbrar, pôde verificar a presença de alguns vestígios não verificados na primeira perícia. A ideia era recriar a cena de uma morte sem testemunhas, registrar os últimos minutos de vida do aposentado e desvendar o que realmente havia ocorrido naquele apartamento. Depois de 3 dias, a primeira prova. A marca da mão dele no toldo amarelo, logo abaixo da janela. Um indício de que o homem tentara evitar a queda fatal. O vestígio só pôde ser notado à tarde, quando a luz do sol não batia diretamente na cobertura. Os peritos sabiam também que o aposentado não usava sapatos no dia em que morreu. Pistas que foram levadas para os computadores da Perícia Criminal de Brasília. Agrupadas num programa em 3 dimensões, as imagens revelaram aquilo que os peritos enxergaram, mas que ainda tinham que provar. O aposentado não se matou. Ele escorregou quando tentava fechar a cortina do apartamento. O parapeito baixo, os pés calçados apenas com meias e o piso encerado formaram uma combinação fatal. O aposentado caiu da janela. Tentou se segurar no toldo que serviu como uma espécie de trampolim. O corpo foi jogado vários metros adiante e caiu sobre um carro. Tinha acontecido um acidente por condições talvez inseguras do próprio apartamento e com isso a família poder ter a sua resposta, enterrar com a maior dignidade, acalmar todos os ânimos que acontece quando você tem uma notícia de suicídio. O trabalho desses policiais sem arma ganhou o reforço da tecnologia. Neste caso, o programa baseado em imagens tridimensionais ajudou a desvendar a morte do aposentado. O mesmo sistema serviu para encontrar o assassino de um funcionário público, morto durante uma manifestação numa cidade satélite de Brasília. Ainda assim, o software é pouco usado pela perícia brasileira. Quase não há na polícia profissionais capazes de trabalhar com o programa de computador. Da realidade para a ficção, a carreira de perito criminal tem feito sucesso nas telas. Tantas histórias retratadas com detalhes e sofisticação têm atraído curiosos e profissionais. Cada vez mais gente se sente seduzida pelo desafio de ajudar a polícia a encontrar culpados. Os investigadores de polícia, eles dependem muito do nosso trabalho aqui, para poder concluir um inquérito. Então, às vezes, eles só conseguem descobrir mesmo o culpado quando conseguem ter aqui a conclusão de algum estudo.
Então, na realidade, a perícia é importante em todos os aspectos. E eu acho que é a parte mais inteligente da polícia também. A mesma opinião tem a jovem Mariana, que aos 26 anos largou a carreira de dentista para ser uma perita criminal. Recém-formada na Academia de Polícia de São Paulo, ela agora busca vestígios deixados por assassinos no local do crime. Não tem melhor causa para que você possa se dedicar, a não ser para defender esse bem que é a vida humana, preservar o bem-estar, né, a vida, o corpo. Então eu acho que isso é fundamental. Eu acho que para mim é o que eu vejo sentido gastar assim, o meu tempo, o meu trabalho, minha energia, é gastar com isso mesmo, né? E o desafio pode vir a qualquer momento. Hora de ir para a rua e buscar as provas da realidade a ser investigada. Essa é a vida do perito. Eles são chamados em casos de crimes graves, mas também em acontecimentos comuns do dia a dia, como um acidente de trânsito. É o que nós vamos ver agora. A moto caída na calçada era de um rapaz atingido por um carro. Aqui ninguém se feriu com gravidade. Falta saber quem é o culpado. Eu estava dando certo e vinha devagarinho, e ele vinha de cima, ele devia estar vendo que eu estava entrando. Mas ele veio que nem freou, pegou de cheio. Eu até assustei com a situação. Não entendi até agora o que houve, não. Anotações feitas, registros e testes realizados na moto e no carro. O perito já sabe. Houve uma conversão para a garagem da residência da senhora aqui e ela fez essa conversão no momento inadequado, em que a prioridade é da motocicleta que vinha no sentido contrário. Do acidente de trânsito para um assassinato. A área é isolada. E a aglomeração de curiosos mostra que mais uma pessoa morreu vítima da violência no país. Este é um local de homicídio. Aqui o perito criminal encara o desafio de enxergar as pistas que o assassino deixou sem perceber. No chão, o médico Eliseu Macedo, de 52 anos. Major da reserva da aeronáutica, ele voltava do banco quando foi assaltado. Segundo a polícia, Eliseu reagiu e acabou morto com um tiro no pescoço. O projétil que eu atingi, o disparo foi transfixante, tá? E disparado a curta distância. Enquanto os peritos analisam o corpo da vítima, o papiloscopista procura vestígios do criminoso em todos os lugares. Aí você pode encontrar a impressão digital do autor do crime. Tanto do autor quanto da própria vítima, né? Depois é que vai ser feita uma análise para ver se é do autor ou da vítima. Se a violência assusta, ela também atrai. Diariamente, os peritos são obrigados a trabalhar cercados de curiosos. Infelizmente, esse tipo de local atrai muito e aguça a curiosidade humana, né? De uma maneira meio mórbida, o que nos prejudica muito no levantamento do local, porque as pessoas às vezes ficam em cima dos vestígios e levando por vezes a mascarar ou mesmo subtrair alguns vestígios. O corpo é liberado para análise do Instituto Médico Legal, mas no local do crime o trabalho continua. A busca agora é pelo projétil que provocou a morte do médico e se perdeu na área coberta pelo mato. Os peritos usam um detector de metais. Apenas um, porque os outros dois estão sem pilha. Ficou perdida a prova que poderia apontar qual o tipo da arma usada em mais um assassinato. Delitos cometidos com armas de fogo deixam mais do que vestígios. Deixam provas. Em São Paulo, peritos recebem todos os dias centenas de projéteis extraídos de corpos. Na análise de um pedaço retorcido de chumbo, pode estar o início da reconstituição de um crime. As cápsulas geralmente elas chegam nesse estado que vocês estão vendo, incrustadas de material orgânico, porque foi extraído de um cadáver, né? Quando chega pra gente, a gente tem que, às vezes, tentar distorcer um pouquinho, aí a gente limpa, então mergulha num líquido, água oxigenada, que vai tirar restos de matéria orgânica. Depois a gente mergulha no álcool, que é onde vai ajudar a secar, né, para não ficar úmido, e com papel a gente retira o excesso. Com 3 avaliações, a perita é capaz de apontar o calibre da arma usada pelo assassino. Nesse caso aqui é .40. A pessoa morreu com uma pistola .40. Isso, nesse caso, esse cadáver foi atingido por 3 disparos.
No tanque de água são feitos testes que ajudam a perícia a responder se de uma arma suspeita saiu um tiro que fez mais uma vítima. A água faz com que o projétil fique sem nenhuma deformação e conserve todas as características que podem identificar a arma. Na cápsula ficam marcas tão precisas e únicas quanto uma impressão digital. Não existe crime perfeito. Todo contato deixa uma marca e cabe a nós ir buscar essa marca quando ela estiver e compará-la com as marcas de quem deixou. Rastros são descobertos até num crime aparentemente sem provas. No caso, o assassino é um promotor de justiça. Aqui, neste riacho, o promotor Igor Ferreira da Silva teria jogado a arma que usou para matar a mulher grávida em junho de 1999. Desaparecia a principal prova do crime. Mesmo assim, Igor foi condenado a mais de 16 anos de prisão por causa do trabalho dos peritos especializados em balística. Foi aqui, neste laboratório do Instituto de Criminalística de São Paulo, que os peritos encontraram a assinatura do criminoso. 2 cápsulas localizadas no carro do promotor e perto do corpo de Patrícia Longo eram idênticas a outras 43 cápsulas que estavam na casa de Igor. A arma que ele usava para dar tiros no quintal foi a mesma que matou Patrícia. Traços descobertos em microscópios antigos como estes, usados diariamente, como explica uma perita de São Paulo. São 2 estojos, vazios que estão sendo comparados no microscópio e nós verificamos as concordâncias entre as características individualizadoras e que permitem a gente verificar que foram percutidos por uma única e mesma arma de fogo. Na maior cidade do país, peritos têm medo de mostrar o rosto. Eles sabem que muitas vezes são os responsáveis pela condenação de um criminoso. Em casos onde ocorrem crimes com arma de fogo, o exame de balística é o mais contundente. Porque a partir do momento que você define e analisa e vê que um projétil extraído de um cadáver partiu de um cano de uma arma, normalmente se tem um suspeito e é uma pré-sentença, com certeza. Aqui são examinados vestígios de crimes que estão entre os de maior repercussão no país. São 1.118 peritos em todo o estado, um número insuficiente para o volume de trabalho. O talento substitui a tecnologia. A experiência é a melhor coisa que a gente pode ter, porque você fica com o seu olho tão pronto para verificar o estreamento que eventualmente você até sonha com aquele estreamento, Então você grava na memória as características impressas nos projéteis, isso facilita muito para quem tem experiência no exame. No próximo bloco você vai conhecer uma perícia criminal de primeiro mundo que existe aqui mesmo no Brasil. A caça eletrônica a vestígios de pólvora nas mãos de assassinos, o túnel que analisa a potência de armas de fogo e o assalto que foi esclarecido porque o ladrão perdeu o sapato no local do crime.